Bom dia, gente. Vamos elevando os nossos pensamentos ao Pai, pedindo que Ele nos abençoe hoje e sempre, que nos dê sabedoria para entender e explicar a Sua palavra. Amém. Gente, hoje nós vamos começar Apocalipse 8 e é a abertura do 7º selo. O título que eu escolhi é Por que houve silêncio no céu? Eu quero ver se vocês descobrem o porquê com a leitura da palavra. Prestem bastante atenção na leitura. Essa pergunta que eu faço, ela é muito boa para vocês prestarem atenção na leitura, porque muitas vezes a gente deixa a história passar sem prestar atenção aos detalhes. Para aprender Apocalipse é muito importante a gente prestar atenção nos detalhes e também usar as informações que a gente já aprendeu no Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Mas nós vamos ver que bem no começo houve um silêncio de 30 minutos. O capítulo passado, que nós estudamos no vídeo passado, houve um intervalo em que Deus estava nos explicando coisas importantes sobre os seus eleitos. Agora eles vão abrir o 7º selo e vai haver esse silêncio de 30 minutos. Gente, o silêncio de 30 minutos não parece nada, né? Mas se eu falar para vocês, olha, vamos parar este vídeo e vamos ficar em silêncio por 15 minutos. Tá vendo? Só uns segundos, muitos já ficaram perguntando, meu Deus, será que eu vou ter que esperar 15 minutos aqui? E muitos já estavam prontos para mover o vídeo um pouquinho mais e ver o que aconteceu lá na frente. Muitos já iam até sair deste vídeo, não é verdade? Um especial pedido a você para colaborar com o nosso canal. Inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada, Deus lhe pague. Isso porque a gente vive num mundo muito barulhento. A gente não tem noção daquilo que é silêncio. Eu vejo por mim quando eu vou na chácara da minha irmã e fico lá a primeira noite, eu fico muito tempo ouvindo o silêncio. Parece uma coisa boba, mas quando você não está acostumado com o silêncio, isso te traz uma sensação muito diferente. A ideia de silêncio no céu é uma coisa estranha, porque a gente pensa que lá o silêncio é absoluto o tempo todo, mas nós já vimos nas descrições anteriores que sempre existem músicas, hinos, certas ações acontecendo, muitas glorificações a Deus, muitas orações. E isso é outra coisa que a gente também fala assim, eu estou tão feliz hoje que é como se eu estivesse no céu. Mas se a gente estiver feliz no céu, não é essa felicidade aqui na terra. Vamos supor que a gente arruma um emprego. Eu estou tão feliz, arrumei esse emprego, é como se eu estivesse no céu. Aí veja que essa felicidade também está junto com a infelicidade, porque a pessoa começa a trabalhar no primeiro dia, vai ver que às vezes o chefe não é uma pessoa tão honesta, não é uma pessoa que respeita muito, não é uma pessoa educada. Primeiro dia. E daí nós vamos ver os nossos colegas de trabalho. E daí recebe o pagamento, não é aquele valor que a gente acha que o nosso trabalho vale, porque a gente trabalhou e recebe só um pouquinho. Então veja que a felicidade terrena e a infelicidade estão juntas. Mas por que isso? Porque a gente precisa dessas experiências para a gente redimir. A gente precisa vivenciar isso tudo. E quando a gente está lá no céu, felicidade é simplesmente felicidade.
Nós já redimimos, nós não temos mais necessidade de caminhar junto com a infelicidade. Então lá é um ambiente de total felicidade, total glorificação, agradecimento a Deus. Lá não existe coração enegrecido, todos os corações estão felizes. Pensei em falar um pouquinho sobre isso antes da gente começar. Então, preste atenção na pergunta: por que houve silêncio no céu? Vamos à nossa leitura, depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Apocalipse, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incendiário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E nesse silêncio de 30 minutos, João, que é o autor do livro de Apocalipse, ele que está tendo essa visão lá sobre tudo que está acontecendo no céu, que é uma revelação para nós, ele vai dizer o que é que ele estava vendo, e ele vai falar que ele estava vendo 7 anjos em pé diante de Deus, e a eles foram dados 7 trombetas. Deus muitas vezes foi descrito tendo esses 7 anjos. Os anjos são mensageiros de Deus. Os anjos são criaturas que trabalham diretamente com Deus. A gente tem que entender que ser humano nenhum não deve invocar anjos, porque a nós não foi dada essa autoridade. Então, muitas vezes, se a gente tentar invocar anjos, a gente pode estar invocando os anjos das trevas. Então, quando a gente pensa que a gente precisa da assistência de um anjo, primeiro a gente tem que confiar que o nosso Pai, ele é suficiente para decidir se ele deve mandar um anjo ou não. Mas aí, se a gente quiser realmente ter uma conversa com Deus, pedir que o anjo venha nos proteger, fazer algo, então a gente vai falar com Deus e não com o anjo. A gente vai orar a Deus, pedir para Ele se Ele pode fazer isso. Vocês entendem? E daí cada um desses 7 anjos vai receber uma trombeta. As trombetas no Antigo Testamento eram usadas para soar o alarme de guerra e colocar os inimigos em grande pânico. Mas aqui, o que é que essas trombetas significam? Significam que está havendo aquele aviso, aquele alarme de que o julgamento está começando. E 7 anjos, 7 trombetas, cada anjo com a sua função específica, e ele vai tocar a trombeta quando certas ações são realizadas ou estão prestes a serem realizadas. E vai falar sobre um outro anjo que trazia um incensário de ouro. Existem, pelo menos quando eu era criança, eu via nas igrejas católicas o padre ou uma pessoa, eu não sei quem exatamente, que carregava aquele incensário dentro com incenso, e eles punham fogo e saía espargindo a fumaça dentro da igreja. E isso também era feito nos tabernáculos no Antigo Testamento, de manhã e à tarde.
E esse costume era para fazer a limpeza, para retirar os pecados, porque nosso Senhor Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Então nós vamos ver que aí nessa visão de João, esse outro anjo, ele vai trazer o incensário de ouro e ele vai se aproximar diante do altar. E a ele foi dado incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar. Gente, as orações dos santos, elas vão para o altar de ouro. E chegam lá os anjos, esses anjos vão selecionar essas orações. As orações dos santos é colocado nesse incensário. E quando a fumaça sobe, significa que Deus aceitou essas orações, porque são orações dos santos. Se a gente prestar atenção em Salmos 141, 2, a gente vai entender o que é que eu estou falando. Suba minhas orações perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Isso aí é porque eles faziam o sacrifício nos tabernáculos de manhã e à tarde. E esses sacrifícios era para levar glorificação, levar as orações deles a Deus. E quando a fumaça subia, significava que Deus estava aceitando o pedido deles, porque as orações eram sinceras. E isso foi algo estabelecido pelo próprio Deus, não é uma coisa que a gente deve fazer hoje em dia, porque isso faz parte do acordo abraânico lá, coisas do passado. Por quê? Porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo, as coisas eram diferentes naquela época. Depois que Jesus morreu no lugar do Cordeiro, esses sacrifícios foram eliminados, a gente não precisa fazer nada mais disso, já não é mais um requerimento. Muitas coisas era um requerimento, mas com Jesus Cristo foi feita a nova aliança. E depois de todo o seu sacrifício e da sua vitória aqui na terra, significa que muitos daqueles requerimentos foram cancelados. Aí nós vamos ver que vai acontecer uma coisa muito estranha, até difícil de pessoas que não entendem toda a história do Antigo Testamento entender. No versículo 5 está dizendo, então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Veja bem, gente, tem muita gente orando da face da terra e muitas vezes a gente vê que as orações não têm uma resposta, mas é que certas orações elas ficam lá no altar aguardando o dia do julgamento. E essas orações serão o nosso julgamento. Por quê? Porque são orações idólatras, são orações mentirosas, pecaminosas. Olha, gente, tem muita gente aí orando até para matar os outros. Tem gente orando para alguém ter uma doença, tropeçar, cair e morrer. Tem gente orando para que uma tragédia aconteça. Então, gente, essas orações, elas também são tratadas de uma maneira ou de outra por Deus. A gente acha que não, mas elas estão lá aguardando. E aí esse anjo vai fazer a seleção. As orações santas das pessoas santas, Deus receberá. E essas orações das pessoas demoníacas, o que vai acontecer vai ser colocado nesse incensário, que é algo simbólico, para a gente entender o porquê que Deus está mandando a sua ira sobre a terra. E veja que aí vem com toda a força, trazendo
trovões, vozes, relâmpagos, terremotos, vai ser uma destruição. 1/3 da terra vai acabar com isso. Veja que 1/3 da terra está orando, está pedindo intercessão, está na idolatria. Nós vamos ver que tudo isso está aguardando para o momento do julgamento. Deus vai mandar de volta e vai ser uma destruição, uma calamidade muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente ora a Deus. A gente tem que orar de uma maneira santificada. Se a gente não está em condição de orar, é melhor aguardar para orar de uma maneira sincera, de uma maneira purificada, sempre depois do arrependimento dos pecados. A gente tem que nos limpar primeiro dos pecados, arrepender de tudo, e daí a gente faz a oração a Deus. E por que o fogo? O fogo, ele foi mandado para a terra com um propósito. Veja que todos nós devemos ser batizados com o fogo, não é? E o que é ser batizado com o fogo? É a gente receber o Espírito Santo e viver de acordo com a palavra de Deus, não é? Vou ler para vocês Mateus 3:11. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Nós vivemos num momento tão difícil que ainda tem gente batizando com a água. Mas o batismo com a água era porque a pessoa ainda não tinha aceitado nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então, gente, nós temos que tomar cuidado com o nosso batismo. Nós temos que ter certeza que o nosso batismo é com o fogo, porque a gente tem que estar conectado com Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Agora eu vejo religiões que batizam com os dois, e tudo bem, é válido. A pessoa quando é criança é batizada com a água e depois de adulta com o fogo, tudo bem, mas que precisa do batismo correto, precisa. Então nós temos que tomar cuidado, porque esse fogo do batismo é a lembrança do julgamento. É a lembrança, o batismo, nele vem a mensagem de que se a gente não se portar de acordo com como Deus quer, seguindo os seus mandamentos, aí a gente vai sofrer as consequências com o fogo. E não é isso que a gente está vendo aqui? 1/3 da terra sendo destruído. Vocês já descobriram com certeza por que é que houve esse silêncio de 30 minutos no céu. Nós vamos ver que é um momento em que a trombeta ia soar em poucos minutos. E o que significa esse soar das trombetas? Significa que o julgamento de Deus nessa etapa do 7º selo iria começar. E todas as pessoas ali, elas estavam em silêncio, talvez mentalmente em orações, não diz a palavra, mas é o que eu penso. Elas estavam ali aguardando que tudo isso acontecesse. Parece algo funesto, não parece? Mas não, para os santos de Deus é algo que significa fazer justiça, é retirar as forças satânicas da terra, é finalmente ser cumprida a profecia de João Batista, que Deus viria com toda a sua força para julgar e separar os bons dos maus. E nós vamos ver que tudo isso está acontecendo, e nesse momento nós vamos ver, talvez no próximo capítulo,
que as pessoas ainda vão se sentir injustiçadas com tudo isso que Deus está fazendo, porque quem está no pecado só quer coisas boas. Elas acham que nada tem consequência, que o pecado compensa. Mas quando elas começam a ver isso tudo, quem tem uma sementinha ali em que as suas raízes estão germinando, mesmo batendo em solo rochoso, como nós vimos, essas pessoas têm a possibilidade de voltar-se para Deus, enfrentam o sofrimento, tudo mais, mas com Deus. Mas as outras pessoas que já estão totalmente tomadas pelas forças satânicas, elas vão até as últimas consequências. Então, gente, é uma coisa para se pensar. Quem está mergulhado no pecado, para ele vai ser como se Deus estivesse sendo muito injusto. Mas esses santos que foram mutilados, que viram Jesus Cristo ser também morto na cruz, e que viram tantos sofrerem perseguição, serem mortos por pessoas totalmente possuídas pelo maligno, é justiça divina. Vocês entendem? Então, esse silêncio de antecipação, eu acho assim que é um silêncio em que todos esses santos estão glorificando que finalmente a justiça do Pai está sendo cumprida. Finalmente Jesus está prestes a voltar com toda a sua honra, com toda a sua glória e reinar neste planeta que está sob o jugo satânico. Eu acho que é isso que significa. Se vocês não concordam comigo, me mandem uma mensagem aí que eu quero pensar da maneira como vocês pensam. Se tiver fundamento teológico, nós podemos discutir sim, tá bom? Muito obrigada por sua participação, que Jesus os abençoe hoje e sempre. Muito obrigada por sua colaboração com o nosso canal, deixando o seu joinha, seu comentário, compartilhando. Que Jesus os abençoe abundantemente, que Jesus transforme a sua vida, transforme o seu coração, que você viva em paz neste mundo turbulento, que toda turbulação passe por você e não te atinja. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Amém. Bom dia, meus amigos, muita paz no seu coração.